Shalom, tudo bem com você? No estudo anterior, fizemos respostas, né? Apesar de termos respondido, né, comentários feitos, né, no canal, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas observações sobre a centralidade do Cristo em nossos estudos. Uma dessas observações, que para nós é uma das mais icônicas, que representa tudo aquilo que a gente quis falar, uma delas se refere ao versículo em Mateus 5,17, em que o Cristo afirma que não veio abolir a lei. Né? Falamos sobre isso. Embora já tenhamos repetido esse versículo, essa passagem diversas vezes, em vários estudos, né, no nosso canal, em verdade não tínhamos desenvolvido um raciocínio específico sobre ela. Né? E é o que a gente vai fazer hoje aqui. Nós vamos falar sobre Mateus 5,17, em que o Cristo diz que ele não veio abolir a lei. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de ouro de estarmos aqui na tua presença. Agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Sim, agradecemos. É uma oportunidade que nós temos ímpar em nossas vidas. Sempre que estudamos a tua palavra, Senhor. Por isso rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, que o teu Espírito fale conosco neste momento, fale com todos aqueles que vão assistir ao vídeo, ao estudo, qualquer que seja o momento. Em nome de Yeshua HaMashiach, abençoa a todos, em suas casas, em suas famílias, para a honra e glória do Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha. Realmente, a gente precisa esclarecer o que a gente pensa a respeito do que Jesus falou nessa passagem, né? E o que ele quis dizer quando ele fez essa declaração no Sermão da Montanha. E depois disso, a gente fixa, né, ou pelo menos assim, com esse estudo, a gente fixa as bases da nossa interpretação sobre esta passagem e a partir dali também de tudo o mais que nós fizemos, porque decorre disso, né? E de tudo o que nós fizemos, que nós fazemos, né? Porque se o Cristo não veio abolir a lei, isso tem consequências. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós cremos sim que a lei não foi abolida. Ela foi transmitida às nações, ou deveria ter sido, né? E nós cremos que tenhamos recebido a lei por intermédio do ensino dos apóstolos. Quando Cristo enviou, quando Cristo ordenou a grande comissão, ele na realidade mandou que toda a sabedoria de Israel fosse transmitida às nações. Toda a sabedoria que Israel recebeu de Deus através da sua palavra. Né? É sobre isso que nós vamos falar. Primeiro ponto, né? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Vamos ler em Mateus 5,17. Vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Glória a Deus, aleluia. Realmente, se ele falou que não veio abolir, então ele não veio abolir. Nessa passagem, a primeira afirmação que nós fazemos sobre o trecho, né, no Sermão da Montanha, é que o Cristo fala do que ele veio fazer. Ou, melhor, né, mais preciso ainda do que dizer isso, ele fala sobre o que ele não veio fazer. Ou seja, isso significa que na missão dele não se incluiu a revogação, a anulação, a abolição da lei de Deus. Ele declarou, não vim abolir a lei. Ponto. Além disso, né, nessa parte do versículo, ele se refere à missão dele, especificamente. Ele fala, eu não vim abolir a lei. Logo,
Ele está falando dele. Ele precisa afirmar isso porque, apesar da conotação revolucionária, né, que ele sempre emprestou ao seu discurso no ministério dele, suas palavras, né, ou ainda mais, de uma forma mais profunda, a missão dele muito profunda, óbvio, e uma missão à vista daqueles que estavam ali na época revolucionária, essa missão não incluiu abolir a lei. Isso é fato. Está escrito, ele falou. Toda e qualquer palavra que ele possa falar, declarar, dizer a partir dali, né, a partir disso aí, deve estar de acordo com essa declaração. Toda a nossa interpretação, por conta disso, quando nós lemos o Evangelho e lemos Mateus 5,17, nós não podemos deixar isso de lado. Nossa interpretação também vai nesse sentido, porque, caso contrário, a gente pode cair numa cilada. A cilada de ignorarmos realmente essa afirmação tão importante que ele nos deixou. Não tem como negar isso. Né? E não tem como interpretar de forma diferente. Existem interpretações diferentes, mas o que nós queremos dizer é que está bem claro no texto. Ele não veio abolir a lei. Ponto. Não vim abolir a lei, né? Esse é o ponto que ele falou. Não vim abolir, mas cumprir. Glória a Deus. Que ele não veio abolir a lei ou os profetas, ele já disse. Essa primeira parte do versículo foi muito clara. Né? Porém, na segunda parte do versículo, ele repete a afirmação e acrescenta que ele veio cumprir. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Vamos organizar as ideias diante dessa palavra do Cristo. Primeiro ponto. Com relação a esse cumprimento, é importante, né? Como ele disse que não veio abolir a lei e os profetas, então o cumprimento que ele diz realizar em relação à lei e os profetas, obviamente, pega tudo isso aí. Ou seja, se ele não veio abolir a lei e os profetas, o cumprimento se dá em relação à lei e aos profetas. Muito fácil isso. Porém, devemos prestar atenção, né? A gente tem que prestar atenção que duas questões diferentes aqui, importantes, né? Cumprir a lei é uma coisa, cumprir os profetas é outra coisa. Cumprir a lei é obedecer aos mandamentos. Cumprir a lei é obedecer aos preceitos da lei de Deus. Né? Porém, cumprir aos profetas, isso daí se trata de uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem chamada metonímia, que trata, né, da maneira como ela é feita, ela trabalha ali, vamos dizer assim, ela fala dos profetas, a maneira que o Cristo usou ali, mas ele quer se referir às profecias que foram entregues através dos profetas e que estão nas Escrituras. Essa distinção é importante, porque na realidade, cumprir a lei é mandamento para todos nós. Quando se cumpre a lei, ela não deixa de existir porque ela foi cumprida. Não. Uma lei continua sendo cumprida o tempo todo. Imagine, para ter um exemplo, né? Imagine que, vamos dizer assim, código de trânsito. Está lá no código de trânsito que tem que parar, tem que parar no sinal vermelho. Cada vez que para, primeira vez que o código ficou em vigor, entrou alguém no sinal vermelho, parou, pronto, o código de trânsito foi cumprido naquela parte, então ele foi revogado. Não, não é assim. É uma lei, é para ser cumprida sempre. Aliás, a própria lei diz que ela é perpétua. Muitos dos mandamentos estão escritos, vocês vão fazer isso perpetuamente. A lei é para ser cumprida e ela continua sendo lei quando ela é cumprida e continua sendo obrigatória. Porém, ele falou que veio cumprir a lei e os profetas, mas cumprir uma profecia é diferente. Em essência, a profecia ela fica registrada, mas ela deixa de existir como profecia, porque, vamos dizer assim, deixa de ser uma profecia para ser um fato. A profecia se tornou realidade. Uma profecia, a gente pode falar dessa maneira, uma profecia deixa de ser profecia quando vira um fato, ela passa a ser uma realidade vivida. Portanto, aqui nós temos consequências diferentes em cumprir a lei e cumprir os profetas. Nas palavras do Cristo, cumprir a lei é para todos nós, mas cumprir as profecias
pelo menos as que ele se refere, é para o próprio Cristo. Tem profecia que não são específicas para ele, né? Mas as que são específicas, que se referem a ele, ele cumpriu. Aliás, existe também as questões que falam que ele não cumpriu todas, ele ainda voltará para cumprir outras. Isso é um outro estudo, não vou entrar no mérito aqui. Mas aquelas profecias que ele falou que cumpriu, portanto, deixaram de ser meramente, desculpa falar de meramente, mas uma profecia para ser uma realidade, um fato. Né? Esse aqui é o ponto. Portanto, guarda aí. Cumprir uma profecia é uma coisa, cumprir a lei é outra. Né? Isso está bem claro na palavra do Cristo. Outro ponto importante sobre essa afirmação do Cristo: não vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Veja bem, outro ponto. O cumprimento da lei, especificamente, quando ele fala eu vim cumprir, esse cumprimento não tem a ver com o tempo da lei ou com a vigência dela. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que ele veio obedecer à lei. Quando ele fala que veio cumprir a lei, isso daí tem a ver com obediência. Quando Cristo diz que ele veio cumprir a lei, ele estava falando que ele veio obedecer aos preceitos da lei. Ele veio obedecer aos mandamentos. Gente, a obediência é um dos pontos mais fortes da vida, do ministério do Cristo. E ele sempre deixou isso muito bem claro. Por exemplo, ele mesmo falou que o seu alimento, a sua comida é fazer a vontade de Deus. Ele mesmo falou. João 4:34. Guarde isso. Terceiro ponto que eu quero anotar a respeito dessa passagem. Não vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. O Cristo fala que ele veio cumprir a lei. Isso é importante. Porém, não está escrito que a lei se cumpre em Jesus. Desculpa, mas são sentenças diferentes. São afirmações diferentes. Dizer que ele veio cumprir a lei é uma coisa, que ele veio obedecer à lei. Agora, dizer que a lei se cumpre em Jesus é diferente. Não está escrito isso lá. Quando se diz que a lei se cumpre em Jesus, na realidade, acaba se dando uma conotação de encerramento da lei, ou tempo final. Repito, não é isso que está escrito. Foi o que ele disse. Eu vim cumprir a lei. O que está escrito é que ele veio cumprir, o que a mantém, né? Exequível, realizável. Ela deve ser obedecida em todos os seus aspectos, sem prestar essa conotação de tempo determinado. A lei não tem tempo determinado. Isso é muito importante. Quando ele diz que veio cumprir, ele veio obedecer. A lei não se cumpre em Jesus. Essa frase, falando dessa maneira, dá-se a entender que realmente ela encerra ali, mas não é isso. Quando se fala lá na frente que o fim da lei é Jesus, na realidade, isso aí, fim é finalidade, não fim de término. É muito importante. O estudo da palavra deixa isso bem claro. O fim da lei a finalidade da lei é o Cristo. Importante isso. Um quarto ponto sobre essa questão, né? Quando Cristo disse na cruz, está consumado, ele também não estava se referindo à lei. Óbvio, se ele falou que não veio abolir a lei, então ele não está falando que a lei foi consumada. Nem estava dizendo que a lei estava, nesse sentido, cumprida ou consumada, em todos os seus aspectos. Seria contraditório ele falar isso na cruz, enquanto antes, né, na época, na ocasião do Sermão do Monte, ele fala que não veio abolir a lei. Ele se referia ali, na realidade, à missão dele, à ordem que Deus lhe deu e que ele tinha que cumprir. Ah, que coisa séria, isso daí é importante. Quando em vida, a missão dele, né? Quando em vida, era ensinar a plenitude da palavra de Deus, é o seu ministério, e depois entregar a sua vida na cruz por todos nós. Verter o seu sangue. Glória a Deus. Amém. Isso é sério, gente. É o que nós pensamos. Por isso, precisamos, na nossa opinião, compreender bem o que ele disse ali. Vamos continuar a leitura em Mateus capítulo 5, só que vamos ler agora o versículo 18. É o seguinte. Mateus 5, versículo 18.
Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Glória a Deus, maravilha. O que o Cristo está querendo dizer ali, né? O que nós pensamos a respeito desse versículo é o seguinte. O versículo 18 é uma espécie de aplicação da palavra que Deus enviou por intermédio do profeta Isaías, e que está em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. É uma aplicação desses versículos. Vamos ler? Isaías 55, versículos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual enviei. Maravilha! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A lei é a palavra de Deus que saiu da sua própria boca. Questionar isso daí é dizer que a Bíblia está errada, porque basta ler a Torá, basta ler o livro de Êxodo, Shemot, que vai ver isso lá. Deus declara a lei a Moisés, e Moisés toma nota. As 10 primeiras declarações, os 10 primeiros pronunciamentos foram escritos em pedra pelo dedo de Deus. Porém, tudo foi ditado a Deus, a Moisés. Tudo foi falado. Portanto, a palavra saiu da boca de Deus. E nós sabemos, né? O ser humano se alimenta de tudo que sai da boca do Senhor. Portanto, como palavra de Deus, a lei é eterna. Não precisa ficar repetindo isso. Isso é base para toda a Escritura, melhor. Né? A lei é eterna, como palavra de Deus. E realmente, não precisava o Cristo falar isso ali. Porque já é de conhecimento geral que tudo passa, mas a palavra de Deus não. Entretanto, isso é importante, a palavra de Deus, nessa profecia de Isaías, né, ela pode retornar ao seio do Criador, uma vez tendo realizada a sua vontade. Se Deus entregou a palavra e ela desce como a chuva para realizar um propósito, para realizar a vontade de Deus, então ela só vai voltar a Ele quando isso tiver se cumprido, realmente. Mas é o propósito da lei. Não pode se dizer que a lei não tem propósito. Tem, a lei tem um propósito. A lei cumpre a vontade de Deus. E o próprio Cristo falou que ele não veio abolir e, portanto, céus e terra somente deixarão de existir quando tudo for cumprido. Como a chuva, realmente ela desceu do céu, alimentou, continua a alimentar o espírito humano e certamente não voltará vazia, mas somente quando cumprir a vontade de Deus e o propósito para o qual ela foi enviada, segundo a sua palavra, a sua própria palavra. Por isso, nada desaparecerá da lei até que tudo seja cumprido, todos os seus preceitos. Ou seja, o cumprimento da lei, até pelo próprio versículo 17, que nós também já lemos, é a obediência, até que tudo seja obedecido. Diante disso, nós podemos compreender que a lei ela vai permanecer aqui até que tudo seja realmente obedecido. E que o sentido da palavra cumprido que aparece no texto é esse, como nós vimos no versículo 17. Ou seja, o Cristo veio obedecer a lei e diz que ela vai permanecer até que todos a obedeçam por completo. Se o Cristo cumpriu a lei, como que era a interpretação, vamos dizer assim, de alguns por aí, né? E a lei teria desaparecido, se a lei teria encerrado ali, os céus e a terra já teriam deixado de existir. Eu acho que isso é base. Mas isso não aconteceu. Na realidade, o Cristo deixou a João uma visão dessa nova terra e do novo céu. Aí sim, os céus e a terra deixarão de existir, porque novos céus e nova terra aparecerão. Essa foi a visão de João. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Glória a Deus! Aleluia! Pois é, quando tudo for cumprido,
Essa foi a visão de João, confirmando a palavra do Cristo em Mateus 5,18. Ou seja, céu e terra somente deixarão de existir quando tudo for cumprido. E a visão dele foi que novos céus e uma nova terra surgirão. Ele viu esse novo céu e a nova terra, e o mar já tinha deixado de existir. Essa foi a visão dele. O cumprimento de tudo que existe somente acontecerá quando toda a lei for obedecida, cumprida. O evangelho for pregado em todas as nações e houver a tribulação. Olha que coisa. Só então, nós podemos ler nas Escrituras, só então Cristo retorna, Satanás é derrotado, aí vem o juízo final, e aí os céus e terra deixarão de existir para dar lugar a novos céus e nova terra. Está nas Escrituras. Não estou inventando nada. Quando Cristo falou aos seus discípulos em Lucas 24, 44, é outra passagem que também pode gerar dúvida, que tudo foi cumprido, ele delimitou o seu discurso. Ele não falou tudo. A palavra tudo é tudo, né? Não tem como ser diferente. Mas ele delimitou, o que nos indica que ele não estava falando dos preceitos da lei. Vamos prestar atenção nisso. Vamos ler o versículo. Lucas 24, versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Glória a Deus! E se cumprisse tudo o que ao meu respeito estava escrito na lei. Quando ele falou sobre o que deveria ser cumprido a seu respeito, ele se referiu certamente às profecias que falaram dele e que estão na lei, nos profetas e nos salmos. Ele delimitou a seu respeito, ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que foi dito a respeito dele. Ele não cumpriu a lei de uma forma geral, plena, completa, toda ela. Não é isso. Não é isso. É lógico que ele cumpriu, mas o que ele quis dizer ali, ele estava falando de profecias. Ele não estava falando da lei enquanto lei, mas apenas aquilo que foi considerado uma profecia a seu respeito. Lembre, como nós já falamos, que cumprir a lei é diferente de cumprir os profetas. Amém? Um último ponto aqui, né? Todo aquele que desobedecer. Vamos continuar a leitura em Mateus capítulo 5. Só que agora, de novo, falamos do versículo 17, do versículo 18, agora nós vamos ler o versículo 19. Vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Amém? No versículo 19, sim, aqui sim, o Cristo está falando do cumprimento da lei por todos nós. Deixou bem claro, todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja. Essa sentença do Cristo é inquestionável. Nós deveremos obedecer aos mandamentos, porque há consequências para quem desobedecer. Tudo na lei, tudo deve ser cumprido por nós. Isso está, vamos dizer assim, intimamente relacionado com a palavra do profeta Jeremias, quando ele recebeu a profecia sobre a nova aliança. Vamos ler? Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Essa é a nova aliança, que veio por intermédio do Cristo, feita com Israel em primeiro lugar e que foi estendida às nações. A nova aliança. A lei do Senhor é colocada aqui em nossos corações. Por essa passagem, a lei do Senhor é colocada em nossos corações. A mesma lei, não outra. Porque Deus não muda. É a mesma lei. Essa mesma lei deve ser escrita em nossos corações. Isso é importante. Essa mesma lei somente será um peso para aqueles que ainda não aceitaram. Principalmente, óbvio, estamos falando dos que ainda estão em pecado.
para esses que estão em pecado, ela é amarga, ela oprime, porque ela aponta o pecado. Quando a lei está em nossos corações, certamente não estamos debaixo dela. Por óbvio, né? Ela está dentro de nós, trazendo vida. Quando a lei está em nossos corações, nós não podemos estar debaixo dela, porque ela está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. É isso, né? Como conclusão de todo esse ponto, de todas essas observações que fizemos sobre a passagem em Mateus 5, 17 a 19, como conclusão, né? Dizemos com todas as palavras, com todas as letras, que o Cristo não veio abolir a lei. Essa afirmação deve orientar as nossas vidas, iluminar todo o nosso relacionamento com Deus, pela sua palavra. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a você, sua vida, a vida de sua família, para a honra e glória do Senhor. Amém? Ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.